Hoje eu vou falar sobre um assunto que apavora muita gente: o medo de fracassar. Hoje eu vou falar sobre um assunto. Hoje eu vou. Assim, o cachorro, ele não quer te deixar gravar de jeito nenhum. Colabora aí, cachorrinho. Hoje eu vou falar sobre um tema que apavora muita gente: medo de fracassar. Lógico, né, gente? A gente foi ensinado que o certo é ter sucesso, que fracassar é horrível. Então, algumas pessoas não dão nenhum passo em direção aos objetivos dela com medo de fracassar. Eu conheço gente que não participa, por exemplo, de um processo seletivo, ou vai fazer uma prova com medo das pessoas falarem: ih, tá vendo? Deu com a cara na parede. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? I mean, I just don't think I can take that kind of rejection. Você deve ter me acompanhado no Vale do Silício e eu vi que lá tem uma nova mentalidade. A mentalidade é a seguinte: se você não tem um currículo, um bom currículo de fracassos, realmente é porque você não está fazendo nada de muito inovador ou relevante. O Vale do Silício cria essa nova concepção tolerante aos fracassos. Por quê? Porque não existe inovação sem antes passar por um momento de muita frustração. Então, teve um cara, por exemplo, que fracassou pra caramba. Ele foi reprovado num teste de admissão numa escola politécnica. Ele foi penúltimo lugar na sua turma de formação. Da turma dele inteira, ele foi o único que não recebeu nenhuma oferta de emprego. Ele passou 4 anos buscando uma vaga como professor assistente e mesmo assim foi recusado. Então ele esperou um tempo, candidatou-se para a mesma vaga, concorreu com 21 candidatos e de novo ele foi reprovado. E esse cara é Albert Einstein. Então, é importante a gente entender que a mentalidade hoje é outra. Fracassos são cicatrizes de guerra, de combate. Quem não tiver essas cicatrizes é porque não está em combate. Inclusive, há alguns estudos que dizem que existe uma correlação direta entre o número de fracassos e o número de acertos. Há um estudo que fala que, por exemplo, Mozart, Shakespeare, Edison não foram gênios, tão gênios assim. Mas é porque eles produziam tanto e tinham tanto fracasso que o índice de acerto deles era maior do que as outras pessoas. Esse fenômeno se chama variância. Significa o quê? Quanto mais erros a gente comete, mais chances a gente tem de acertar. E essa é uma mentalidade no Vale do Silício. Os investidores de risco no Vale do Silício, eles sabem que de cada 10 startups, 1 ou 2 vão dar um rendimento positivo, um resultado positivo. Só que esse resultado é tão positivo que compensa todas as outras 8 que fracassaram. Agora todas as peças se encaixaram. Uma neurobiologista chegou à seguinte conclusão: o currículo de fracasso de uma pessoa tem que ser 6 vezes superior ao seu currículo de sucessos. Então, trate de fazer o seu currículo de fracassos. E se o número de fracassos estiver muito baixo, trata de dar uma melhorada nesses fracassos. Porque isso é variância. Quanto mais erros, mais as minhas chances de cometer acertos. Isso no passado causava um medo tremendo, mas hoje não. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: em vez de ficar paralisado com medo de fracassar, fracassa mais rápido. Outra coisa, o custo do fracasso hoje é muito menor do que já foi em outras épocas. Então você tem meios de testar suas ideias de uma forma rápida, barata, para que você não precise quebrar a cara lá na frente. Terceira coisa que eu tenho para dizer para você, você já ouviu isso de mim? É que as ideias estão caindo nas nossas cabeças o tempo todo. Mas o que eu não disse ainda é que elas estão caindo mesmo durante os momentos de fracasso. Já parou para pensar que o seu fracasso pode ser o ativo invisível que você está precisando? Eu vou te dar um exemplo. Um adolescente norte-americano estava tentando vender enciclopédias. E ele buscava as donas de casa para vender enciclopédias. Só que ele não estava vendendo nada. É período de crise econômica, ninguém queria comprar as enciclopédias dele. E conversando desse problema com um amigo, o amigo disse o seguinte: por que você não pega uma amostrazinha de perfume para poder aproximar, quebrar essa resistência que as pessoas têm, já quebra o gelo? Ele falou: tá bom, eu vou experimentar. E começou a oferecer amostras de perfume para essas mulheres na tentativa de vender enciclopédias. E novamente foi um fracasso, não conseguiu vender nada. Mas as mulheres começaram a procurá-lo para saber: olha, será que você não tem mais um vidrinho daquele perfume lá? Porque o meu marido adorou, eu queria comprar. Bom,
o fracasso dele deu origem à Avon, uma das principais empresas de cosmético do mundo, que fatura alguns bilhões de dólares. Quer outro exemplo? O Post-it. O Post-it é um caso de fracasso. Eles tentaram desenvolver um adesivo, mas um adesivo não colava mais ou menos, tal. Bom, não deu certo. Mas, se ele não tivesse percebido o fracasso como um ativo invisível, teria perdido um produto que rende milhões de dólares para a 3M. Quer saber de outro fracasso? O Viagra. As pesquisas do Viagra eram para desenvolver um remédio para o coração. Então o Viagra, o remédio mais vendido para os amigos no mundo, todo mundo chega na farmácia e pede um Viagra porque um amigo está precisando. Se não tivesse acreditado nesse fracasso, não teria descoberto uma nova aplicação, porque o efeito colateral daquele medicamento, na verdade hoje, é a sua aplicação principal. Right? Tá vendo só como as oportunidades andam de mãos dadas com os fracassos? Mas, para descobrir essas oportunidades, é preciso fracassar. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai encarar a possibilidade de fracasso como uma grande oportunidade, ou um grande aprendizado, uma cicatriz que você vai levar para o resto da vida. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você conhece alguma pessoa que morre de medo de fracassar, lógico, compartilha esse vídeo com ela. E não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço, muito obrigado.